Depois de 2 meses de espera desde a aprovação, a PEC 544, que cria 4 novos tribunais regionais federais, foi finalmente promulgada pelo Congresso Nacional. Acompanhe os detalhes na reportagem de Daniela Garcia. Foi aqui, no plenário do Senado Federal, que a emenda à Constituição foi promulgada. Declaro promulgada a emenda constitucional número 73 de 2013. Agora, o texto constitucional conta com mais um parágrafo que prevê a criação de 4 novos tribunais regionais federais. A promulgação aconteceu em sessão conjunta presidida pelo vice-presidente do Congresso Nacional, André Vargas, que destacou: essa emenda deve beneficiar bastante os cidadãos. É importante dizer que a Justiça Federal é superavitária. Ela arrecada 15 bilhões de reais e gasta 7 bilhões e 200 milhões e pode chegar ao custo de 8 bilhões. Ainda haverá um superávit de 7 bilhões de reais. Portanto, o orçamento da Justiça Federal existe. Basta ter bom senso, tranquilidade e entender que o Brasil de 88 era que tinha um tipo de demanda judicial e o Brasil de 2013 é outro. E demanda, já que tem outro ativismo econômico, outro PIB, tem outras demandas judiciais e precisa de ter uma justiça mais próxima do cidadão. E por que a Justiça do Trabalho está presente em todos os estados? A Justiça Eleitoral está presente em todos os estados na sua segunda instância e só a Justiça Federal que está concentrada em 5 estados, sendo que em Brasília são 13 estados. E no caso do Paraná, o paranaense precisa ir até Porto Alegre, aquele que é do Mato Grosso do Sul tem que ir até São Paulo. Portanto, nós teremos a justiça mais próxima do cidadão e mesmo os gaúchos vão poder ser melhor atendidos lá no Rio Grande do Sul. Quem também ocupou a mesa nesta sessão foi o presidente da AJUF e durante o discurso ressaltou que trata-se de um momento histórico. Ainda de acordo com ele, a criação dos novos TRFs, além de atender uma necessidade dos brasileiros, vai desafogar a justiça. Aqui na primeira região, com sede no Distrito Federal, existem gabinetes com competência previdenciária que chegam a ter 30 mil processos. É absolutamente desumano isso, é impossível que um desembargador consiga julgar todos esses processos. E então, a descentralização da justiça, especialmente na primeira região, é fundamental para que haja maior celeridade nos julgamentos e uma justiça mais próxima da população, porque facilita o acesso à justiça e isso é um princípio constitucional. A PEC 544 tramitou no Congresso por mais de 10 anos e foi discutida e aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A AJUF trabalhou muito pela aprovação da proposta e depois ainda lutou por 2 meses pela promulgação da PEC, que ficou parada à espera de uma decisão do presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, que afirmava erro técnico na matéria. Uma outra atitude do presidente do Congresso Nacional não ser promulgar aquilo que foi votado em 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado pela praticamente unanimidade dos senadores e deputados. Portanto, informei e não houve nenhum tipo de declaração contrária a isso. A partir da promulgação, há o prazo de 6 meses para que os TRFs da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª regiões estejam devidamente instalados. As sedes desses novos tribunais serão em Curitiba, Belo Horizonte, Manaus e Salvador. A emenda constitucional ela prevê o prazo de 6 meses para instalação. Evidentemente que diante da realidade orçamentária esse prazo poderá se estender um pouco mais para a instalação efetiva, mas seguramente no próximo ano esses tribunais estarão em funcionamento. Hoje, no Brasil, há 5 tribunais regionais federais com sede em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul, que recebem processos de todos os outros estados.